E aí pessoal, beleza? Daniel Spakoff falando. Mais um vídeo da série sobre design do canal. Esse é o último vídeo dessa primeira fase dessa série que eu tô fazendo. No futuro terão mais vídeos sobre design, mas a princípio são esses vídeos que eu prometi para o mês de novembro. Se você não viu os vídeos anteriores dessa série de design, o link para a playlist tá aí na sua tela. Eu já falei sobre fontes, sobre cores, sobre harmonia, e o vídeo de hoje é sobre composição. Eu achei que o título ficaria melhor como tudo tem um porquê, mas o nome correto do que eu vou falar sobre hoje é composição, mas é sobre isso que nós vamos falar. No design, tudo tem um porquê, certo? Vamos lá! Assim como foi falado nos vídeos anteriores, no vídeo sobre fonte, da importância do tipo de cada fonte para cada situação diferente que te ajuda a reforçar a ideia que você está querendo passar, no uso das cores de maneira profissional, usando ele da maneira correta para te ajudar a passar a mensagem que você está querendo. O último vídeo foi sobre a harmonia de cada um dos elementos e hoje, para fechar, nós vamos falar sobre composição, que é o apanhado de tudo isso dentro do seu trabalho e a importância que tem de tudo que tem no seu projeto. Tem um porquê, não só a cor que você usa, a fonte que você usa, os elementos e as formas que você usa, mas até mesmo pequenos detalhes, como o local, o tamanho, o posicionamento das coisas no seu trabalho. Isso faz toda a diferença. Uma das coisas que muitos designers usam para deixar os seus trabalhos bastante profissionais são os grids. Os grids nada mais são do que locais estratégicos que você posiciona o seu texto, o seu logotipo, as suas imagens, para que ele fique de forma agradável para quem vê a sua peça de design. Você está vendo aí na sua tela alguns exemplos de grid, isso é uma coisa um pouco mais técnica, mas explicando de maneira bastante objetiva, é isso que o grid faz. Ele te dá uma estrutura para que você encaixe o seu trabalho, para que você encaixe os elementos no seu trabalho e que ele tenha essa aparência bastante profissional, bastante agradável para quem está observando o seu trabalho. Uma regra que é bastante simples e é bastante usada por muitos designers e principalmente na fotografia é a regra dos terços, que nada mais é do que dividir o seu trabalho em 9 partes. Isso é muito usado na fotografia, existem até muitas câmeras, até mesmo de celular, que já vem com essa divisão, porque quando você usa os terços, tanto verticais quanto horizontais do seu trabalho como base de posicionamento dos elementos, em quase todos os casos o trabalho fica muito bom visualmente. Esse é um dos grids mais populares e mais fáceis de fazer e ele te ajuda muito no seu trabalho. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês do grid mais simples possível, que é a regra dos terços, e no layout mais simples possível, que é no cartão de visita. Por exemplo, vamos supor que nós estamos fazendo aqui um cartão de visita para o YouTube. Esse layout é o layout mais simples de cartão de visita que você pode ver, o logo centralizado, um contato ali embaixo. Existem pessoas que gostam, vamos supor que seu cliente pediu que fosse assim e você fez. Mesmo nesse layout, que por mais simples que pareça que ele seja, se você ver bem, ele tem a regra dos terços aplicada nele. Eu só criei uma margem a mais aqui, que seria aquele espaço de segurança para fazer o corte e tal. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre essa parte de fechamento de arquivo, produção gráfica, falando sobre essa parte mais técnica da criação, mas aqui eu só passei essas linhas mesmo para vocês saberem que ela existe, mas as principais linhas aqui são essas da divisão dos terços. Veja que o logo da empresa, que no caso do YouTube, está encaixado certinho aqui no terço, aqui o contato está encaixado certinho aqui nesse terço, o logo do YouTube ele tá centralizado, ele só não tá exatamente centralizado esse terço por causa do espaço aqui de segurança, a mesma coisa aqui com o contato, mas perceba que por mais simples que é esse layout, ele tem um grid, ele tem um planejamento, não é uma coisa assim jogada do nada, vou colocar no olhômetro assim que a gente brinca, né, vou encaixar ali e pronto. Não, é legal que você faça o layout sempre com um porquê. É lógico que existem exceções, pode ser que você tenha um logotipo que você vai encaixar aqui no terço e não vai ficar legal, aí você vai passar outras linhas. Você passa uma linha no meio, divide em vez de 3, divide por 5, né, tanto na horizontal quanto na vertical, mas que você cria o seu próprio grid quando você está fazendo ali a sua peça para que fique agradável aos olhos e sempre com um porém por trás. Por mais loucura que pareça isso, mas o cérebro humano ele reconhece esse tipo de coisa. Quando um trabalho ele está encaixado num grid, ele se torna agradável para quem está vendo aquele trabalho. Não fica com uma cara de que foi jogado. As pessoas percebem isso, por incrível que pareça, mas as pessoas percebem isso. E um segundo exemplo aqui é um layout um pouco mais sofisticado, já não é tão simples. A única diferença é que o logo ele tá centralizado à esquerda. Eu tirei aquele box do logo do YouTube e usei a cor do logo para criar uma metade vermelha aqui no cartão e separei aqui o nome do contato e o cargo, dos telefones e do e-mail, deixei mais para baixo. Aí você olha assim, está visualmente agradável. Agora vou ativar aqui as guias para vocês verem. Primeiro, regra do terço totalmente aplicada, aqui o cartão está dividido em 9, o logo do YouTube está encaixado nesse primeiro terço, ele só não está exatamente encaixado pela margem de segurança aqui, ó, mas ele vai da margem de segurança até o terço do cartão certinho, e esse
ser a justificativa do tamanho e da posição horizontal dele. A posição vertical, a justificativa é que ele está centralizado aqui neste terço superior. O nome do contato, eu a princípio coloquei ele centralizado também, mas eu achei que não ficou legal, aí eu simplesmente passei uma linha aqui na base do logo e alinhei o nome do contato e o cargo pela base do logo, ficou mais agradável. Como eu falei no exemplo anterior, às vezes você faz um grid, encaixa no grid e não fica legal. Você olha assim, pô, não ficou, tá me incomodando. Aí você vai lá, passa uma linha, faz novas divisões, você vai criando o seu próprio grid até que ele fique agradável. Mas o importante é que tenha uma explicação, tenha um porquê para que fique com essa aparência profissional, sabe? Você fica com aquela sensação de dever cumprido, assim, pô, eu sei que por trás desse layout tem um trabalho que eu pensei aí, não foi nada jogado, sabe? Aqui embaixo o telefone, o celular e o contato tá encaixado nesse terço do grid. Eu achei legal deixar o tamanho da fonte aqui bem próximo do que é o nome do contato, não deixar até o final aqui, achei que ficou meio grosseiro. E aqui o logo do YouTube, como eu tirei o box do logo original, ele não se encaixava certinho com essa divisão que eu fiz aqui. Ele vem mais pra cá, assim, o logo, se você for ver aqui. Nesse logo aqui, se eu fosse passar o quadrado vermelho aqui exatamente nessa divisão, ele não ia ficar exatamente centralizado. Então o que eu fiz aqui, eu simplesmente passei duas linhas aqui no final do U, no começo do T, dividi em dois e coloquei o box exatamente centralizado aqui. São novas linhas aí desse grid que eu criei para esse cartão. Mas não deixa de ser um layout super simples e que quando você tira a visualização das linhas guias, ele tá visualmente agradável, pelo menos pro meu gosto. Aí já é uma questão de você aprovar com o seu cliente e tal. Mas é legal que você sempre trabalhe com grid, sempre tenha esse cuidado na composição. Aqui eu estou dando o exemplo mais simples possível, que é um cartão de visita e a regra dos terços, mas você pode aplicar isso em todos os seus trabalhos, isso vai te auxiliar muito e isso valoriza muito o seu trabalho, além de fazer com que eles fiquem com uma aparência muito mais profissional. Beleza, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Esses foram os vídeos iniciais dessa série de design que eu tava com vontade de fazer faz tempo. Eu tenho procurado fazer o vídeo o mais rápido possível, mais objetivo, passar a informação de uma maneira bem direta, assim. Tenho focado mesmo a informação para quem não é da área, entendeu? Para quem tem vontade de fazer um trabalho bom, um trabalho legal, mas ainda não é designer. Eu tenho mesmo focado esses vídeos para quem é bastante iniciante ou então nem mesmo é da área, mas para que consiga fazer alguma coisa com uma aparência um pouco mais profissional. E tenho procurado ser o mais objetivo e direto possível. Então eu gostaria de ouvir o feedback de vocês aí nos comentários, se vocês acham que os vídeos dessa forma estão legais, se vocês gostariam de vídeos mais longos, ou então se vocês acham que mesmo assim tá demorando muito, queriam vídeos menores. Deixe aí no campo dos comentários, você pode ter certeza que o comentário é uma força muito grande que você dá, mesmo que seja uma crítica construtiva. É muito legal ouvir a opinião de vocês e saber que tem gente assistindo o vídeo e que tem ajudado pessoas, é muito legal. Você pode conversar com qualquer produtor de conteúdo, a coisa que mais todo mundo gosta são os comentários construtivos, é lógico, porque isso dá uma força, dá uma motivação de continuar fazendo vídeos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, você curte, compartilhe com algum amigo seu que tem interesse sobre esse tema e se inscreva no canal que toda segunda-feira tem vídeo novo. Beleza, pessoal? Valeu, abraço!